Sejam bem-vindos, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e vocês terão a oportunidade para assistir a uma conversa que eu tive com uma colega de seu nome, Ana Daniela Aleixo. A Daniela é psicóloga clínica, ela faz acompanhamento com jovens e adultos, essencialmente online, mas também presencial. E para além disso, ela é doutoranda e investigadora no ISPA, relacionada com processos de investigação em psicoterapia, processos narrativos, mudanças de fases terapêuticas e, portanto, a nossa conversa foi muito pelo seu trajeto enquanto pessoa que teve a tirar o curso, a sua perspectiva sobre psicoterapia, sobre psicologia e fundamentalmente sobre o seu trabalho. Na descrição ficam aqui todos os links em que poderão contactar e poderão ver em primeira mão o trabalho da Daniela. Dito isto, muito obrigado por assistirem, fiquem bem e até uma próxima. Ora, boa tarde a todos os meus 66, 67 pessoas do YouTube. E cá estou eu para mais uma conversazinha e hoje eu convidei a Ana Daniela Aleixo, que ela é psicóloga e também está a tirar doutoramento no ISPA. Coitada, já achou que ser psicóloga era demasiado e então quis queimar a última da sua sanidade mental e fazer doutoramento, mas pronto. E então... Acontece a alguns, não é? Pronto, a primeira boca já para meter ali, pois tu também vais, não é? Também te vais queimar. Pronto. É isso, mas eu sou muito isto. Mas lá, continua lá com o discurso profissional. O discurso profissional, sim senhor. Então, nós vamos ter aqui uma pequena conversa sobre o trabalho da Daniela, sobre a relação terapêutica, sobre as narrativas em psicoterapia e a importância da história das pessoas. Mas primeiro, eu gostaria que tu falasses um pouco sobre ti. Quem és tu? Uhum. Portanto, eu sou Ana Aleixo, como o Pedro muito bem disse. Tenho 27 anos, sou psicóloga clínica e, paralelamente, faço investigação em processos psicoterapêuticos. Portanto, investigação em psicoterapia, no ISPA. No trabalho da minha prática clínica, eu tanto trabalho com crianças e adolescentes como com adultos online, especialmente online. O que é que te fez levar a ter esta vida de psicóloga? O que é que me fez levar a ter esta vida de psicóloga? Eu acho que não há assim uma resposta assim, chapa 5 que eu deva dizer. Eu acho que descobri esta vocação, digamos, ao longo da minha início da minha vida adulta. Portanto, eu não entrei logo em psicologia, eu estive noutros ramos da ciência e quando eu tinha 20 anos eu decidi ir para a psicologia. O que é que me levou para a psicologia? Eu acho que foi um pouco o meu desenvolvimento pessoal que me fez perceber que eu, gostando de ciências, me identifiquei mais com as ciências humanísticas, com as ciências humanas e não tanto com as ciências físicas como há uns anos atrás, antes de entrar por esta via, eu poderia ser tentada a pensar, mas depois a nível da prática não me identifiquei tanto como com a parte teórica, digamos assim. Quando entrei para o curso de Psicologia, digamos que me identifiquei totalmente, apesar da estranheza inicial nos primeiros tempos, porque estava habituada a outras ciências, mais matemáticas,
mas identifiquei-me totalmente com as ciências da mente, com as ciências humanas e apaixonei-me. E foi aí que eu acho que tem a ver também com o meu desenvolvimento e com a minha formação enquanto psicóloga, que tem a ver com... Eu acho que só quando aprofundei a psicologia em si, quando entrei na prática da psicologia, na consulta, e mesmo na faculdade, quando descobri os meandros da consulta psicológica, é que eu percebi o que de facto eu gostava de fazer. E o que eu me identifiquei logo à partida foi isso, foi psicologia clínica, todas as aulas de psicologia clínica, mesmo no primeiro ou segundo ano, quando ainda falamos da história da psicologia, fascinou-me falar de Freud, de outros importantes para a psicologia por exemplo, as cadeiras de psicopatologia da licenciatura e tudo assim ligado à psicopatologia e à clínica, eu identifiquei-me logo a 100%. E pronto, e desde aí tenho vindo a desbravar este terreno, este caminho e depois, pronto, depois no mestrado não tive qualquer dúvida a seguir psicologia clínica e depois isto já foi uma coisa que eu na licenciatura nunca imaginaria ser assim tão rápido no meu caminho, que é realmente o doutoramento. Isso foi já quando eu já tinha consolidado o que eu mais gostava em psicologia e foi um convite também do meu orientador de mestrado para desenvolver para iniciar este caminho no doutoramento. Ok. E eu sei, por outras rodagens, porque eu assisti a um live que tu fizeste com uma pessoa no Instagram, ao qual tu comentaste que o teu percurso nem sempre passou pelo ISPA, tiraste a licenciatura noutro sítio, na Universidade do Algarve, se eu não me engano. Sim, Universidade do Algarve. E como é que é, ou como é que foi para ti a diferença de ambientes, essencialmente a nível teórico, porque o que eu percebo, a Universidade do Algarve não tem o peso psicanalítico, como aliás pouca faculdade tem, em relação ao ISPA. E como é que foi para ti essa passagem de modelos? Bem, eu acho que devo iniciar por dizer que eu quando fui para o Algarve e de facto descobri a psicologia, a abordagem lá, o modelo que eles aplicam é o cognitivo-comportamental. E na altura, pronto, falávamos todos os autores essenciais da psicologia, obviamente que falámos também de Freud, mas aquilo ficou tudo pela rama. E eu, na minha ingenuidade, só conhecendo Freud, não conhecendo os outros autores da psicanálise, não era coisa que eu gostasse muito. Fascinou-me as descobertas, portanto, fascinou-me a criatividade do autor. A maneira como naquele tempo agarrou-se à teoria e desenvolveu a teoria e foi um gênio realmente. E fascinou-me isso. E descobrir o mente, o inconsciente, tudo isso que antes de eu entrar para a psicologia tinha muito pouco conhecimento. Mas, de facto, tendo em conta os outros autores que nós falávamos, mais cognitivos, o Beck, etc., quando falavam de Freud e tudo o que se... Quando falavam de psicanálise, falavam de Freud, perdão, e basicamente era isso. Eu achava sempre que aquilo era sempre focar no passado, nos estágios psicossexuais, pronto. E aquilo não saía dali. Eu, isto é sempre a mesma coisa, não gostava lá muito de psicanálise. Achava que era demasiado focar no passado, não... Mas, não quando. Como é que foi? Portanto, como é que foi esta adaptação? Eu gostava sempre de cognitivo-comportamental, a psicopatologia e várias cadeiras que depois temos na licenciatura que não têm só a ver com clínica, não é?
psicologia da educação, psicologia social das organizações, etc. Mas depois, quando fui para o ISPA, porquê? Porque eu depois quis, de facto, vir para Lisboa, porque eu sou de Lisboa, continuar o meu percurso académico, porque achei que aquilo me dava mais oportunidades e porque realmente o ISPA era e ainda é uma faculdade de renome. E acabei por ir para o ISPA, por também querer conhecer mesmo uma faculdade dedicada essencialmente à clínica e ser em Lisboa e aprender outras coisas, porque eu não sei se já disse isto a alguém assim, a muita gente, se calhar tu não sabes, lá na live eu não disse, mas eu também fiz um período na minha licenciatura em que fiz 6 meses no Porto. Ou seja, foi, em vez de fazer Erasmus, fiz mobilidade nacional. E no Porto, basicamente aquilo deu-me equivalências ao terceiro ano, segundo semestre, e eu acabei por fazer umas disciplinas que eram equivalentes, mas que pertenciam ao quarto ano. Exato, de clínica. E também foi por causa disso que eu não pude continuar a fazer o mestrado no Porto. Porque se eu pudesse, tendo aquelas disciplinas de equivalência, não me deixavam fazer o mestrado de clínica no Porto. Se eu pudesse, se calhar eu tinha ficado lá no Porto, mas como eu depois não pude continuar, eu decidi realmente voltar para Lisboa e ir para o ISPA. E também lá no Porto descobri, isto também tem a ver, acho que isso também já começou por aí, eles eram muito ligados às terapias narrativas, tive umas pessoas, e falavam muito da Universidade do Minho, etc. E eu também descobri, eles também são mais cognitivo-comportamentais, mas depois havia professores mais dinâmicos, etc. E acabei por pensar, ok, a psicanálise não é só o Freud, e há aqui uma série de modelos, para além da cognitivo-comportamental, que eu também poderão também ser úteis para a minha formação clínica. Então decidi ir para o ISPA. No início, resumindo e concluindo, não foi lá muito fácil. Tive cadeiras que eu nunca, pronto, como nós costumamos falar com os nossos colegas do ISPA, eles aprofundam essas coisas já no terceiro ano, no último ano da licenciatura, nomeadamente avaliação psicológica e outras questões mais dinâmicas e todo o funcionamento psicodinâmico e tudo mais. Que realmente no Porto e na licenciatura essencialmente eu não abordei, portanto aquilo foi difícil, não posso dizer que foi fácil, foi um período de adaptação. Mas fiz e descobri realmente outros autores e outro modelo, outra maneira de ver a prática clínica que de facto acho que não me trouxe dissabores, acho que me trouxe vantagens, porque pronto, também é um pouco isso que faz com que eu também esteja nesta área de investigação, que é a investigação dos processos em psicoterapia, que basicamente é a investigação de processos, mas há quem chame a investigação de processo-resultado, ou seja, está interligado, os processos e os resultados. Mas porque é que eu de facto decidi, e acho que isso só me deu vantagens, que eu descobri também outras abordagens, outras perspectivas, e isso acho que só enriquece a psicologia e a consulta psicológica, porque cada ser humano é diferente, cada cliente é diferente, e também me deu aso para escolher daqui para a frente qual é que é o modelo teórico com que eu mais me identifico. Porque há pessoas que dizem que se identificam com a cognitiva-comportamental ou com a dinâmica. Eu acredito que por vezes é porque toda a faculdade delas foi a falar sobre aquilo. Então, claro, identificam-se e não conhecem outra coisa, ou depois acabam por fazer pós-graduações, etc., noutras abordagens. Mas eu acho que, falando assim a nível de como é que me adaptei, eu acho que todo o meu percurso após o mestrado e já no mestrado e tanto quarto, quinto ano e agora no doutoramento e mesmo a nível de prática clínica, eu acho que só me podia identificar com o modelo integrativo. Porquê? Porque mesmo a minha faculdade foi integrativa, digamos assim. Foi uma parte no Algarve, outra parte no descobrir os modelos narrativos,
mais os modelos cognitivo-comportamentais, outra parte dinâmica. Eu acho que, pronto, nisso eu acho que tive uma grande vantagem, que foi conhecer várias escolas, vários professores, várias maneiras de ensinar a psicologia clínica. Eu acho que isso foi muito útil. Sim. É o mesmo que, por exemplo, se vê nos congressos. Sim. Os oradores, uns é sistémico, outros são de... Pronto, e uma das coisas que eu também me identifiquei muito foi realmente, e eu identifiquei e acho que contribuiu para evoluir enquanto psicóloga, foi ir a tanta formação em vários sítios do país e deu para ver várias perspectivas e acho que é isso que eu, a quem esteja a ver este vídeo e esteja interessado em psicologia, ou seja, estudante, eu acho que é isso que eu aconselho. Acho que não tenho certeza. É isso que eu aconselho, não se prender só a uma única abordagem, mas identificando-se, ou seja, descobrir várias abordagens de maneira a perceber com a qual se identifica mais. E pronto, foi esse o meu percurso. Foi difícil, mas foi enriquecedor. Eu tenho a ideia, eu já não coloco os pés no ISPA desde pelo menos 2013, portanto já lá vão uns aninhos, e o ISPA era... Como estudante, não é? Sim. Quer dizer, pois. Sim. Okay. Não, eu já participei lá noutras formações complementares e já tive, pronto, e no ano passado participei no colóquio de psicanálise como orador e como participante também, mas enquanto aluno, enquanto pessoa que viveu o ambiente do ISPA, eu vivi numa era em que, apesar de tudo, a psicanálise ainda era muito focada. Ortodoxa. E este aspecto integrativo, este aspecto de estar aberto a outras possibilidades de pensamento, ainda eram muito recentes no ISPA, portanto eu vivi uma realidade completamente diferente. E daí também a minha questão, que é: até que ponto é que tu consideras que as faculdades ainda puxam as pessoas para a sua própria doutrina? Até que ponto é que considero? Sim. Por um lado, a minha opinião acerca disso é que acho que há, por um lado, que há faculdades que estão mais abertas a isso. Que hoje em dia já se nota muito mais abertura a nível do próprio, como é que se diz, do próprio percurso formativo, não é? A nível das aulas, etc., da agenda formativa, acho que as faculdades já estão mais abertas. Tudo depende de quem é o diretor, de quem são os professores e de qual é o currículo dos professores e a doutrina das pessoas, como bem dizias. Acho que cada vez mais estamos a caminhar para a vantagem e o benefício dos modelos integrativos. Não tanto para as pessoas ficarem fechadas no seu próprio modelo. Porquê? Eu penso que isto esteja a acontecer, e mesmo até no ISPA já aconteceu, portanto já experienciei isso desde 2016, mas apesar de 2013 acredito que possas não ter vivido a mesma experiência. Eu acho que a partir daqui, de há uns anos para cá, portanto, as coisas estão a evoluir favoravelmente. Porquê? Porque também estamos a assistir a uma sociedade cada vez mais multicultural. Cada vez mais multicultural, uma sociedade mais aberta. Ou seja, não só na psicologia, mas em outros aspectos e conhecimentos, já não se assiste. Portanto, nós já não queremos professores, digo nós, quer dizer, a sociedade ou as faculdades já não optam tanto por professores fechados naquela doutrina, naquela orientação, e optam por uma psicologia que seja responsiva à pessoa, mais humanista. E sendo humanista, não quer dizer que uma faculdade de psicanálise como o ISPA antigamente não era humanista, não quero dizer isso. Estou a dizer é que portanto, os alunos já não são, já são cada vez mais multiculturais, já são cada vez
mais diferentes entre si. As mesmas faculdades privadas já não têm um nicho de alunos que conseguem ir para a faculdade privada, por exemplo, os com mais recursos socioeconómicos, etc. Portanto, há toda uma série de apoios, apoios das faculdades, bolsas de estudo, etc., que permite os bons alunos, com menos recursos económicos, conseguirem ter acesso às faculdades privadas. E eu penso que, no meu caso, portanto, aquilo que eu tenho conhecimento no ISP é que houve uma adaptação recente das disciplinas, portanto, como sabemos, o ISPA também está muito ligado à biologia, às neurociências e outros cursos que agora já não é só psicologia clínica, e eu acho que para se adaptar aos alunos e à sociedade em questão, e mesmo à maneira como as outras faculdades estão a lecionar psicologia, eu acho que teria que haver essa abertura a outras vertentes. Claro que há faculdades mais fechadas que outras, mas eu penso que isso está cada vez mais a deixar de existir. Claro que também há sempre uma identidade que caracteriza cada uma das faculdades. E Sim. O ISPA será sempre a primeira faculdade de psicologia no país e não, temos que preservar essa identidade e a maneira como começou a dar psicologia. E os primeiros professores, os professores de lá do ISPA, muitos deles os mais antigos, estudaram no ISPA, portanto era a primeira faculdade do país, foi onde fizeram a formação, e é óbvio que isso vai influenciar todos os conhecimentos que passam aos alunos. Mas eu acho que cada vez mais está a haver uma abertura das faculdades para integrar não só a psicologia clínica com a saúde, porque é cada vez já não se discute, quer dizer, quando nós não somos psicólogos clínicos, somos psicólogos clínicos e da saúde, no ISP ainda falam em psicólogos clínicos, mas nas outras faculdades, em algumas faculdades fala-se em mestrado em psicologia clínica e da saúde, e sendo de saúde, não nos focamos só na psicodinâmica, focamos na psicologia da saúde, noutras cadeiras, pronto, noutras cadeiras importantes para a formação do psicólogo clínico. As transformações recentes no campo da psicologia, também as especialidades, quando foram constituídas pela Ordem, também ajudaram a definir isto, não é? Porque a psicologia historicamente sempre foi muito estratificada. Era psicologia clínica, psicologia educacional, psicologia social das organizações, depois mais tarde a da saúde, mais tarde a psicologia comunitária, psicocriminologia. No tempo quando o CSI e os outros programas estavam ali a bombar e toda a gente queria ir para a psicocriminologia porque achava que aquilo era... Ainda há pessoas que vão por causa desses programas, sei lá, ainda há pessoas que vão. Verdade, uma enorme inspiração, quer dizer... E eu acho que uma das coisas que as pessoas, que é um dos mitos da psicologia, é que a psicologia é capaz de ser mais condicionada do que aquilo que ela é. As pessoas não têm ideia de quão abrangente é a psicologia. Porque eles olham para um psicólogo e têm aquela ideia da pessoa que está na sua cadeira, e que fala, né? Porque há aquela ideia de que, e eu não sei se tu sentes isso... O psicólogo é um psicólogo clínico, digamos assim, que não há, mas lá está, costumamos dizer, e já me foi dito na faculdade, que nós não somos psicólogos clínicos, e até depois na ordem, na formação, etc., que somos psicólogos. Portanto, há uma grande variedade de exercício profissional da psicologia, que não é só estar fechado num gabinete num consultório a atender clientes, portanto, e cada vez mais eu acho, e até para concursos públicos, etc., coisas que eu atualmente me encontro também atenta, e mesmo para as escolas e tudo, eu acho que não podemos ser só, digamos, não podemos ser só bom a psicologia clínica, temos que conhecer um pouco de tudo. E a ser mais abrangentes. E não só de psicologia. Já não sei quem é que disse, mas um psicólogo que só saiba de psicologia não é um bom psicólogo. Portanto, temos que saber de várias coisas. E eu acho que isso é que diz respeito à formação académica de psicologia ser muito exigente, ser 5 anos, portanto, são 5 anos,
E para além do estágio dos 5 anos de formação, portanto, já temos inserido um estágio curricular, que fazemos na nossa área de mestrado, num sítio elegido, e um estágio profissional de 1 ano, e depois, pronto, uma formação que diz respeito também incluída no estágio profissional, e depois é que somos, digamos, psicólogos, para aquilo que andamos a estudar uns 7 anos, ou uma coisa assim, praticamente. Portanto, eu acho que E mesmo assim há muitas pessoas que desvalorizam Pois. e que eu questiono que ao final deste processo todo se ainda se sintam psicólogos, não é? Porque o que é isto de ser psicólogo é extraordinariamente complexo, porque as pessoas estão muito habituadas a ver as coisas de um lado, enquanto que o ver deste lado da cadeira, por assim dizer, o esforço que é as horas que nós passamos em formação contínua e mesmo o desgaste que nós temos Para não falar disso, não é? Eu falei de 7 anos e não falei dessas formações todas. Pois. Lá está, quando eu estava a dizer que fiz imensas formações e tive formações avançadas também no ISPA e vejo colegas e pessoas mais velhas que eu a fazer. E acho que hoje em dia, quando eu falo com colegas da minha idade e pessoas assim, ainda jovens, as pessoas falam basicamente de que realmente só o mestrado não nos dá grande coisa. E não dá? Pronto. Não dá. Eu já disse isto publicamente e farto-me dizer que é o ISPA abriu umas portas para começar a fazer aquilo que eu faço, mas eu sentia-me completamente à deriva e muito inseguro das primeiras vezes que eu tive com pessoas. E o facto de Quem nunca? E o facto de eu ter entrado para uma associação de psicoterapia ajudou-me a melhorar exponencialmente, não é? Aquilo que eu faço e aquilo que eu sei, e por outro lado também me abriu os horizontes para estas novas realidades que eu, infelizmente, no meu tempo não tive na formação, como vocês tiveram a oportunidade de ter. E considerando que nós somos, por excelência, os especialistas em relação, pelo menos é o que estamos fartos de dizer. Pois, pelo menos é o que aprovamos, não é? É verdade. O que é uma boa ponte, então, para aquilo que depois tu começaste a interessar, processos de mudança em psicoterapia e, sobretudo, processos esses que ocorrem no seio de relação. Exatamente. E muito, tu falaste muito nas terapias narrativas e nas teorias narrativas, que é nós não somos aquilo que a nossa história, não é? Nós não somos aquilo que nós não somos depressivos, nós podemos ter depressão, que é uma coisa completamente diferente. É uma coisa completamente diferente. A externalização das coisas. E então, a dada altura, convidam-te, aliciam-te para um projeto totalmente em que tu Exato. tens a oportunidade para investigar relações. Portanto, se calhar, diz. Não, ia-te perguntar o que é isto de relação terapêutica? O que é que tu consideras que é a relação terapêutica? O que é isto de relação terapêutica? Portanto, a relação terapêutica, o que é que eu considero? A relação terapêutica é composto por várias componentes, digamos assim. Essencialmente, para haver uma boa relação terapêutica entre o cliente e o terapeuta, tem que haver um bom laço entre terapeuta e cliente, ou seja, tem que haver uma relação de confiança, o que hoje em dia também se fala em relação real, que é a relação de confiança, a relação genuína entre terapeuta e cliente. E para além disso, ou para além do laço ou bounding, falamos também de concordância entre os objetivos e as tarefas. E é isso que leva a que haja uma boa relação terapêutica, portanto, e uma relação que perdure no tempo, na medida da relação terapêutica, claro, nas sessões, no tempo, quando eu falo em tempo, é o tempo das sessões, que leva a que a pessoa
consiga, a pessoa, o cliente, consiga contar a sua história, aqui falando um pouco das narrativas, ao terapeuta. E parecendo que não, parecendo assim muito simples, uma relação terapêutica é uma relação profissional entre terapeuta e cliente, não é uma relação de amizade, como pode haver às vezes alguns clientes, às vezes perguntam, mas porquê é que vocês não podem dar familiares ou amigos? Aí não há uma relação terapêutica, há uma relação de amizade. Portanto, a relação terapêutica cliente, terapeuta ou psicólogo, aqui também devemos se calhar fazer a distinção, portanto, toda a gente acaba por falar psicólogo e terapeuta muito, portanto, com grandes semelhanças, mas quando nós falamos de terapeuta é uma pessoa que concluiu uma formação em sociedade de psicoterapia, como aqui o Pedro está também a se formar. Neste caso, eu ainda não concluí assim numa sociedade para ser considerada terapeuta. Portanto, as pessoas quando acabam a faculdade de psicologia são psicólogos. Sim, há a ideia que a pessoa com o mestrado pode fazer aquilo que se chama psicoterapia de apoio, que é... Sim. Mas não deixa de ser aconselhamento psicológico, Exatamente. psicologia clínica, Pronto, porque o essencial, a principal diferença entre a psicoterapia de apoio e um modelo de psicoterapia mais estruturado é que a psicoterapia de apoio é um conjunto de procedimentos que não é baseado única e exclusivamente numa linha teórica e que, portanto, quando é mais conciso no tempo. Exatamente, e quando nós falamos em quadros de perturbação psicológica, nós vemos sempre esses quadros à luz de uma teoria específica, ao qual do modelo em que nós temos formação. E no caso da psicoterapia de apoio, esse modelo, digamos que não existe e, portanto, um dos conselhos, aliás, a professora Isabel Leal dizia nas aulas e também nos livros, que é quando está um quadro definido, ele deve ser reencaminhado para alguém que tenha formação específica em psicoterapia, porque é a pessoa que está mais... O aconselhamento psicológico costuma ser só para reforçar o bem-estar psicológico, as defesas da pessoa, eliminar sintomas, algo mais conciso no tempo e não para reestruturar a personalidade ou portanto, ajudar a pessoa no tratamento daquele quadro diagnóstico específico. Que não deixa de ser também um papel muito importante. Muito importante. Esta ideia dos psicólogos também só intervirem quando existe um quadro de perturbação é extremamente redutor, porque nós... Exatamente. Muito mais lá está. Trabalhamos tanto na prevenção como no desenvolvimento pessoal. Portanto, um dos grandes objetivos dos psicólogos é trabalhar na prevenção de forma a que não seja precisa a pessoa na prevenção de alguns sintomas ou dificuldades, momentos circunscritos na vida, por exemplo, luto, momentos difíceis, e que a pessoa tem que intervir nessas situações para não levar a quadros psicopatológicos mais graves. E isso é extremamente importante, a intervenção na crise, eliminação de alguns sintomas, estabelecimento, equilíbrio psicológico, bem-estar, satisfação pessoal. Portanto, os psicólogos são fundamentais nisso. Por isso é que nós costumamos falar de cliente e não de doente ou paciente. Nessa terminologia... Não somos médicos. Exato, não somos médicos e também não quer dizer que o cliente tenha uma doença, padeça de algo. Pode simplesmente estar com um grande conflito interior que não está a conseguir resolver, insatisfeito com alguma fase da sua vida, a passar por uma fase de luto prolongada. Pronto, não quer dizer que tenha um grande quadro psicopatológico. Simplesmente está... diz. Daquilo que tu compreendes, ou daquilo que... Eu não sei se já te deparaste com isto ao longo da tua investigação em processos e na própria relação. A relação, de alguma forma, difere de modelo para modelo, de terapeuta para terapeuta, ou é uma coisa que é mais ou menos
A É mais mesma. ou menos genérica. Eu penso que a relação é a base de qualquer terapia, independentemente do modelo. Certo. E a relação é baseada em fatores comuns às psicoterapias. O que é isto de fatores comuns? São fatores, elementos que ocorrem em qualquer psicoterapia. Por isso é que levam o nome de comum. Uhum. Ou seja, uma relação terapêutica deve ser constituída com, como eu disse há pouco, uma concordância entre os objetivos da terapia, concordância nas tarefas ou procedimentos que terapeuta e paciente levam a cabo, tem que haver uma concordância entre um colaborar com o outro. Portanto, não há aqui uma boa relação terapêutica, não é uma relação autoritária. Do terapeuta, claro, não se faz isso. Portanto, normalmente é o cliente que guia a própria relação terapêutica e o terapeuta guia no sentido, ou seja, ele tem liberdade para falar daquilo que desejar. Claro que há terapias mais diretivas, outras menos diretivas, mas eu acho que quando eu digo que é o terapeuta que guia, é o cliente que guia, ou seja, é o cliente que sabe o seu próprio caminho, não é o terapeuta que diz, ok, vai por ali, é pela esquerda que tens que ir. Por isso é que eu digo que uma boa relação terapêutica não deve ser uma relação em que há um distanciamento terapeuta-cliente, mas não esquecendo terapeuta e cliente, que é uma relação profissional, que há um desnível, digamos, a manter a nível... Pronto, o terapeuta tem o conhecimento sobre o procedimento do cliente, os processos do cliente e o funcionamento psicológico, e o cliente tem o conhecimento sobre a sua própria vida, porque não nos podemos esquecer que o cliente é o especialista na sua própria vida. Não é o terapeuta. O terapeuta simplesmente vai ajudar a ser aquele... Eu costumo dizer que o terapeuta está um pouco naquela zona de desenvolvimento profissional, proximal, que nos falava o Vygotsky. Vygotsky, sim. Que é exatamente essa zona de desenvolvimento proximal que deve estar o terapeuta. Mas depois deve deixar o cliente voar, como se deixa uma criança desenvolver e seguir os seus próprios caminhos. Portanto, é o cliente que nos diz, que nos vai apontando através das suas narrativas, através das suas histórias pessoais, o caminho que quer seguir. E o terapeuta simplesmente vai guiando, vai dando o colo ou o ombro, se gostas desta terminologia, através das técnicas e intervenções de, ok, que caminho é que quer para si? Mas é sempre o cliente que escolhe, nunca é o terapeuta. E falando aqui um bocadinho das... Não sei se queres dizer alguma coisa, deixo muito pensativo. E apenas, isto é uma curiosidade, portanto, eu, por aquilo então que eu percebo, tu consideras que as narrativas são muito, muito importantes. Muito importantes. Uma das coisas que me fez interessar mais para as narrativas quando foi no 5º ano, já no mestrado, que eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre as narrativas do cliente. E também, portanto, já falei no mestrado, eu já digamos que mergulhei a fundo na relação terapêutica através de um estudo sobre os processos narrativos dos clientes e as competências interpessoais do terapeuta. Portanto, de que forma é que estavam relacionadas ambas as coisas. Portanto, quando eu falo em competências interpessoais do terapeuta, falo em expressão emocional, persuasão, calorosidade, fluência verbal e outras, que eu agora são umas 7 ou 8, que agora de repente não me consigo lembrar de todas, mas que são muito importantes para o estabelecimento dessa relação terapêutica. Não me quero aqui alongar muito nisto, mas porque é que eu acho que as narrativas são muito, muito importantes? Porque uma das coisas que eu notei enquanto cliente de um processo de desenvolvimento pessoal, individual, portanto, que eu já fiz antes quando estava no final do mestrado e que ainda continuo a fazer, uma das coisas que eu noto muito,
e que noto através desse desenvolvimento, que noto através de reflexões e pensamentos que eu tenho acerca também dos meus clientes atualmente, é que como é que ou melhor, como é que se desenvolve, retoricamente vou-te fazer esta pergunta, que é como é que se desenvolve a terapia, portanto, com adultos, nomeadamente. É através da palavra, então é o principal recurso, é o nosso principal recurso, nós não fazemos gestos, pronto, quer dizer, há outros modelos de dança, de teatro, terapêutico, uma coisa. Mas o principal recurso é a palavra. É através da palavra que nós chegamos ao cliente. E é através da palavra que o cliente nos transmite as mensagens. Que mensagens são essas? São as experiências vividas, as suas histórias pessoais. O cliente constrói, digamos, constrói as suas histórias pessoais através das experiências vividas. E através de experiências e eventos que se entrelaçam ao longo dos dias, ao longo dos anos, ele constrói uma narrativa. E, como nos diz Jerome Brunner, um grande autor também da terapia narrativa, que fala que a narrativa é essencial para a construção da nossa identidade. Portanto, através da relação com os outros, e aqui também faço aqui uma interligação entre a relação com os outros na sociedade e com o mundo e também na relação terapêutica. Portanto, nós entramos em relação com o terapeuta através da palavra e o terapeuta também connosco, não é? Mas nas nossas experiências do dia a dia, nós entramos em relação com os outros e adquirimos experiências, vivemos experiências. E o que é que nós fazemos? Nós contamos as nossas histórias aos outros. A pessoa chega ao terapeuta e diz: ontem aconteceu-me isto, tive uma grande discussão com o meu. Portanto, conta uma experiência e constrói uma narrativa ao longo do tempo. O que é essa narrativa? É uma narrativa, falando aqui de Jerome Brunner, são as narrativas que nos dão identidade. Ou seja, é através das histórias que nós transmitirmos sobre nós aos outros e ao mundo que nós percebemos quem é que nós somos e o que é que queremos para o futuro e construímos uma narrativa do nosso passado. Por exemplo, muitas vezes as pessoas, passado 30 anos de carreira, estou aqui a inventar um bocadinho, mas eu lembro-me quando às vezes naquelas entrevistas do Alta Definição, assim, perguntam: o que é que dirias em pequena? O que é que dirias a ti própria? Achavas que passado 30 anos ias ter esta profissão, ias ser bem-sucedida? O que é que achavas? E a pessoa tem um discurso construído do que acha do seu passado, sobre a história com os pais, sobre as condições socioeconómicas, tudo mais. Portanto, isso é uma narrativa que foi construída pela cabeça da pessoa. E como tu muito bem há pouco dizias, falavas das coisas poderem ser externalizadas, ou seja, quando a pessoa vai falar da sua história pessoal, uma das coisas fundamentais para o terapeuta é perceber, portanto, na terapia narrativa, uma das coisas fundamentais para o terapeuta que segue essa linha é ter como foco as palavras e as histórias pessoais do cliente e captar, digamos, a macronarrativa problemática. O que é isto, a macronarrativa problemática? É a narrativa dominante. Normalmente, as narrativas dominantes chegam aos psicólogos, aos psicólogos como... Porque é que chamam narrativas problemáticas? Porque são inflexíveis. A maioria delas são inflexíveis, ou seja, é assim que a pessoa se vê, é assim que ela se vê na relação com o marido. Ela acha que o divórcio aconteceu porque o marido isto, aquilo e o outro, não sei o quê. Pronto, a pessoa chega com um discurso quase... A pessoa, quando o terapeuta pergunta em relação ao motivo de iniciar a sessão terapêutica, de iniciar o acompanhamento psicológico, a pessoa chega com um discurso todo feito, muitas vezes. Às vezes as pessoas, a única coisa que chegam é: eu sinto-me bloqueada, não sei como resolver esta situação, pronto. Mas acabam por identificar-se com uma certa maneira de ver as coisas, não é? E dizem a maneira como estão a ver a realidade. E na terapia narrativa, como é que se processa essa mudança? Através de haver uma narrativa que substitui a narrativa problemática.
que é a narrativa alternativa. Isso é muito utilizado e muito conhecido na terapia narrativa da reautoria do Miguel Gonçalves, do Milho. Ele fala muito disso. E o que é essa narrativa alternativa? É uma narrativa, há uma construção de significados, há uma adjetivação da experiência, portanto a pessoa conta as experiências que viveu, mas já de outra perspectiva, com maior flexibilidade cognitiva. Porquê? Porque acredita-se que a narrativa é a narrativa que orienta os processos cognitivos, de memória, atenção, ao longo da sessão terapêutica, porque uma pessoa quando vem para uma sessão e fala da sua narrativa, como nós dizemos, conta as micronarrativas ou as pequenas histórias pessoais para chegar a uma narrativa macro, a pessoa acaba por, mesmo que tenha, as pessoas normalmente que têm psicopatologia e em vários quadros da psicopatologia, o que é que acontece? Acontece o que nós chamamos em terapia cognitiva, aqueles mecanismos de tudo ou nada, ou sempre ou... Pronto. Distorções. O que é que são as distorções? A pessoa acaba por dar mais ênfase a uma determinada coisa do que a outra. Portanto, a história pode não ser nada daquilo, mas ela, ou melhor, a realidade pode não ser nada daquilo. Mas a realidade é-o apenas porque a pessoa a percepcionou assim. Exatamente. E como a percepcionou assim, a realidade é aquilo que a pessoa constrói, aquilo que a pessoa percepciona ao longo do seu contexto vivencial. Portanto, como a pessoa percepcionou assim, a pessoa vai, por exemplo, ao longo da sua narrativa, preenchê-lo de elementos negativos e catastróficos, por exemplo, e discriminar ou outra palavra, substituí-lo e não lembrar-se de outros elementos mais positivos, outros elementos que digam o contrário. E é essa inflexibilidade que caracteriza normalmente a psicopatologia. Portanto, como é que se caracteriza esta terapia narrativa? E qual é o objetivo? É promover, a emergência de cenários alternativos, de narrativas alternativas e promover então a mudança. É assim que se promove a mudança. Com a narrativa sempre a orientar os processos psicológicos da pessoa e cognitivos e emocionais. Ok. Queria só aqui dizer uma coisinha antes que me esquecesse. Força. E é em relação à terapia narrativa. Portanto, e normalmente as pessoas, portanto, diz uma das autoras que fala muito da narrativa, que é a minha co-orientadora, que é a Elina Negros, ela basicamente diz que as pessoas, um dos artigos dela diz-nos que as pessoas vêm para a psicoterapia quando estão face a dissonâncias, conflitos no sentido para a vida ou determinadas circunstâncias de vida. Dilemas existenciais. Dilemas existenciais, coisas que não consegue resolver. E o que é que caracteriza essa narrativa problemática, como eu estava a dizer? É um bloqueio, uma falta de reflexão, falta de ligação entre... Não surgem emoções associadas àquele problema, a pessoa acaba por... Normalmente o que acontece nas sessões iniciais é a pessoa fala dos assuntos com uma grande fluência verbal, parece que as coisas ela antes da sessão já vem tudo pensado e ela desbobina, vai para ali, parece uma cassete a tirar a fita assim muito rápido, assim, olha, era isto que eu tinha para falar. E as pessoas às vezes falam daquele assunto e não refletem sobre os assuntos. Algumas pessoas têm mais capacidade de insight, são mais reflexivas que outras. Mas algumas pessoas, o que caracteriza essa narrativa dominante e não flexível é mesmo isso, as pessoas têm uma limitada capacidade de reflexão e de integração das emoções na própria experiência. Então, o que eu estudo em doutoramento tem a ver com marcadores do cliente, que indicam ao terapeuta que tipo de técnicas e intervenções o terapeuta deve aplicar no sentido de desbloquear aqueles processos psicológicos do cliente. Quando falamos em narrativa problemática, narrativa alternativa e assim promover a mudança do cliente. Corrige-me se eu estiver errado, porque isto é a percepção que eu tenho do meu conhecimento muito ténue da terapia narrativa.
mas por causa daquilo que tu acabaste de dizer dos marcadores, a ideia que eu tenho, lá está, numa perspectiva integrativa, é que isso provém da terapia focada nas emoções e eu não sei até ao certo até que ponto é que a terapia narrativa também utiliza marcadores para delinear os passos que toma. Portanto, a terapia narrativa é uma terapia que advém de uma abordagem construtivista, existencial, humanista, que tem toda uma ligação com a terapia focada nas emoções, do Greenberg, etc. Exatamente. Portanto, um dos grandes livros em que eu aprendi um pouco que me iniciei, digamos, nesta área, é o livro da Lynn Angus e do Greenberg. Que fala sobre trabalhar com a narrativa da terapia focada nas emoções. Cognitive, sim. E como é que isto tudo começou, pelo menos a nível do meu doutoramento e da área das narrativas, como é que isto tudo começou? A terapia narrativa vem por volta de 1990, mais ou menos, assim um grande estudo da terapia narrativa, com o Michael White, o Epson e outros, Oculus e outros, e basicamente, quando o Greenberg começaram a estudar a terapia narrativa, uma das formas, como é que descobriram esses marcadores que eu falo e que abordo no meu doutoramento, que são o marcador problema, marcador de transição e marcador de mudança, marcadores que sinalizam processos psicológicos do cliente, processos de mudança, digamos assim. E então, como é que ele aplicou? Ele começou a aplicar aquilo em sessões de terapia focada nas emoções. Sim. Portanto, ele e a equipa da Lynn Angus fizeram alguns estudos sobre a terapia focada nas emoções para a depressão e pegaram em sessões e utilizaram e viram as sessões repetidamente e identificaram aspectos que eram comuns e repetidos entre os diversos clientes. E através disso levaram esse estudo pormenorizado de sessões de terapia gravadas em vídeo, levou à construção de pequenos marcadores. E foi aí que se constituiu então o sistema de codificação das narrativas. O NEPCS, que é o Narrative Emotion Process Coding System. Pronto, isto foi estudos muito preliminares, mas foi através desses estudos que se identificou que havia alguma coisa comum nas histórias pessoais, nas narrativas dos clientes, independentemente da psicopatologia, independentemente do terapeuta, porque podia haver vários terapeutas, mas havia aspectos que eram comuns na terapia. E são esses aspectos que não têm a ver com o quadro diagnóstico que são comuns ao cliente e que nós, da investigação da Lynn Angus, tenta captar nas sessões de psicoterapia. Porquê? Porque é que isto é útil? Quais é que são as implicações clínicas? É porque nós, captando esses processos clínicos, processos psicológicos do cliente, nós conseguimos mais fácil perceber onde é que o cliente se insere no progresso terapêutico e conseguir desbloquear narrativas mais problemáticas para narrativas alternativas e assim progredir, aumentar a eficácia dos resultados clínicos. Porquê? Porque isto tem muito a ver com aquilo que se sabe sobre a eficácia da psicoterapia e conhecimentos acerca dos resultados terapêuticos. Porquê? E também com a terapia narrativa, porque a terapia narrativa, nesta abordagem, acredita que os bons resultados terapêuticos estão ligados à transformação das nossas histórias pessoais. Certo. E o que é isto? É a elaboração e, portanto, a pessoa dizer ao terapeuta a sua história, elaborá-la, explorá-la e construir novos significados e novas significações da experiência. E é essa transformação que está relacionada com a mudança terapêutica e bons resultados terapêuticos. E, no meu caso específico dos processos narrativo-emocionais do cliente, uma das coisas que está relacionada com os bons resultados terapêuticos tem a ver com a integração entre narrativa e emoção.
Porquê? Porque, de acordo com os estudos que foram feitos, um cliente, só por falar das coisas que aconteceram na semana passada ou das suas histórias pessoais, sem nenhuma emoção, isso não é suficiente para haver o passo seguinte, Sim. para promover a mudança. Porquê? Porque a pessoa, muitas vezes, de certeza que já tiveste esses clientes que vêm para a sessão e que falam de tudo e mais alguma coisa. Ontem isto, depois já vão no professor, depois já vão na colega de trabalho, depois já vão no pai, depois já vão na mãe. E estou aqui a dizer, estou a inventar completamente, mas falam imenso das coisas, mas não há um foco. Ou seja, eles trabalham os problemas, digamos, na superfície. Sim, e mesmo que eles consigam falar sobre uma determinada temática, às vezes sente-se que são declarativos. Ou seja, eu estou a contar porque estou a contar. É isso, é isso, é isso. E onde é que está a emoção associada? Quer dizer, se eu tenho uma pessoa que diz eu no outro dia zanguei-me com o meu chefe, mas a dizer assim, então, mas onde é que está a emoção? Então, se ele se zangou e se ele está a revisitar essa situação, essa memória, ele deveria estar ativado. Está a contar, parece que é uma terceira pessoa a contar o assunto. Parece que não está a contar como primeira pessoa que viveu a situação. Sim. Pronto, isso acontece muito nas primeiras sessões, isso é fundamental para o quê? Portanto, o que é que, nesse caso específico, que tipo de técnica ou como é que nós, terapeutas, olhando para esse marcador, podemos desbloquear esse assunto? Porque sabemos que se a pessoa continuar permanentemente nesse discurso, não vai à rama, digamos assim, e pode estar assim 3, 4 sessões. Não quer dizer que isto não seja produtivo lá mais para a frente, mas ou seja, o que eu quero dizer com isto é todos os modos narrativos são fundamentais, tanto o marcador problema como o que nós chamamos no outro instrumento de codificação anterior a este, não se chamava marcador problema, mas era associado a narrativas externas, ou seja, que a pessoa havia uma grande descrição, era declarativa, era descrição do problema, da história pessoal. Não há emoção, nem reflexão. E sabe-se que se a pessoa está, portanto, apenas nesse registro e nunca passa para o seguinte, esse registro é produtivo, é importante haver esse registro, mas não podemos ficar só nesse registro. Mas é importante que ao longo da sessão a pessoa consiga contar o que é que aconteceu, o que é que sentiu naquele momento e, portanto, o que é que vai fazer dali para a frente, o que é que isso significa, qual é a necessidade ou o problema que isso sinaliza e como é que eu vou, portanto, como é que eu vou resolver essa situação. E então, estas são 3 coisas que são fundamentais. E sendo fundamentais, acho que nós, terapeutas, tendo acesso a esses processos, conseguimos muito mais facilmente desencadear o progresso e a mudança terapêutica e isso contribui para a eficácia da terapia. Porque, como estavas muito bem a dizer no início, eu acredito que os processos psicológicos, por isso é que muito desta investigação chama-se processo de investigação de processos resultados, não se trata só de investigação de processos, mas uma das coisas que me levou também a interessar-me por isto tem a ver com algo consensual entre os investigadores, que é, antigamente estudava-se muito o resultado, ou seja, qual era a escola terapêutica que era superior às outras, e agora, como muito bem falámos no início, Vamos pelas guerras terapêuticas. Bora. Pois, era uma guerra de cavalos, mas uma corrida de cavalos, mas como falámos no início... Perdão, ainda é. Eu continuo com a ideia... Mas já está melhor. Está, é verdade. Apesar de eu continuar com a ideia de que para aqueles que são mais tradicionais, ainda se mantém... Sim, isso é muito difícil. A questão do que é o modelo superior ao outro. Pronto, mas agora na investigação fala-se muito já se deixou um bocado essa conversa e fala-se muito de, ok, se todas as terapias são genericamente eficazes para a maioria das perturbações psicológicas, quais são os processos do cliente que são importantes para o resultado terapêutico?
Portanto, e por vezes não se fala só do cliente, também se fala de características, competências do próprio terapeuta, a pessoa do terapeuta, e todo o mundo sobre isto, podia estar aqui 3 horas a falar sobre isto, mas já se fala mais de como é que, sendo a terapia eficaz, quais são os processos, ou como é que eu vou promover essa mudança mais rapidamente. Como é que eu, terapeuta, consigo promover essa mudança? Que processo é que eu tenho que estar atento? E é isso que realmente, pronto, há processos que estão genericamente muito estudados, que é a questão dos processos na interação terapeuta-cliente, que é a relação terapêutica, a genuinidade, sei lá, vários processos que estão... A empatia, pronto. Tem mais a ver com a relação terapêutica em si. Sim. Mas depois e depois outro tipo de processos que costumam agora ser estudados, não por mim, mas estão a ser estudados, que têm a ver com são processos transdiagnósticos, ou seja, Sim. acontecem independentemente do diagnóstico. Que são processos que atualmente não eram muito evidenciados, não se estudava muito, mas têm a ver com a capacidade de insight. Pronto, antigamente isso era muito bem estudado, mas estou aqui a lembrar-me da capacidade de insight, pode ser estudado também as expectativas, a motivação que o cliente tem para a terapia. Ok. Quer dizer, havia, desde os anos... acho que o modelo é dos anos 90. Quer dizer, existe o grande modelo, até agora, que é o modelo de estádios da mudança, ou o modelo mais teórico de mudança, Sim. do Norcross. Pronto, esse foi o grande modelo que falou sobre os processos. Certo. E também tens a teoria do autodeterminismo da I.C. Bryan, que também fala sobre a motivação e processos que são os processos mais sociais e internos que são adequados para isso. E na altura também tinhas o Bandura com a terapia, com a teoria, como é que aquela era? Teoria da aprendizagem vicariana. Exatamente. Agora, uma curiosidade, que é esta. Diz. Não sei se já estamos quase a terminar isto da hora, eu não estou a contar. Nem eu, mas... não estás a contar. Há duas coisas que eu queria ainda puxar de interesse. E uma delas... Diz. Eu falo. Tem a ver com uma coisa em particular, que é colocar-te numa situação única. Porque eu estou a ter a oportunidade para falar com uma pessoa que está dos dois lados do campo de batalha. Ou seja, por um lado, tu fazes investigação científica e, por outro lado, tu és clínica. Pronto. Exato. A teu ver, como é que tu achas que está o fosso entre estas duas coisas? E lá, isso tem muito que... Eu sei. A meu ver, não querendo aqui fazer nenhuma reclamação. Por favor, faz, é a tua perspectiva. Mas a meu ver, eu acho que... como é que eu ia dizer isto? Mais politicamente correto? A meu ver, eu acho que isto é um grande fosso. Assim grande, um poço imenso. Que ainda precisa de ser analisado. As pessoas precisam de prestar atenção a ele. E porquê? Porque normalmente, mas isto tem a ver com com a história da psicologia e tudo mais, que é ligar-se muito à psicopatologia, ao diagnóstico. E psiquiatria, as pessoas... psiquiatria, que isto tem mais a ver com psiquiatria. Uhum. Mas eu penso que, a meu ver, as pessoas... as pessoas quando acabam a formação académica e passam para a prática clínica, o problema das pessoas é basicamente, eu tenho que saber os sintomas, arranjar aqui um diagnóstico e
não é? E quais são as técnicas que eu vou utilizar para resolver esta situação o mais rapidamente possível. São os grandes problemas, ou melhor, os grandes elementos a que as pessoas prestam atenção. É quais é que são os sintomas, qual é que é o quadro diagnóstico e quais são as técnicas. O que é que uma pessoa acabada de fazer a formação académica pensa? Quando a pessoa se calar, o que é que eu digo? Nada. O que é que ela pensa? Nada. Tirem-me daqui, meu Deus, medo. Pronto, mas para além disso, pronto, isso é o primeiro estágio. O segundo estágio é quando a pessoa se calar, pelo menos, quer dizer, eu acho que toda a gente, eu ouvi os meus colegas todos a dizer isso, eu também pensava que a pessoa quer dizer a coisa certa, não é? O terapeuta, o psicólogo quer dizer a coisa certa. Tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que a coisa certa não existe. A boa notícia é que existem várias. Pronto, mas A coisa suficientemente boa. Vá. Suficientemente boa. Pronto, mas o que eu quero dizer é que a coisa certa, de género, só há uma coisa certa que a pessoa deve dizer. Não. Sim. Não. Pronto. A coisa positiva é que realmente existem muitas formas de chegar ao mesmo caminho. Existem vários caminhos para chegar a Roma, digamos assim. Sim. E aqui falando do fosso, eu acho que as pessoas acabam por se preocupar muito com isso. Que técnicas, que intervenções, que sintomas, que diagnósticos e digamos que como é que é de dizer? Focam-se muito nisso e a maioria das pessoas ou segue para a prática clínica e fica por lá e vai fazendo as formações pós-graduadas, formação, workshops, etc., mas fica por lá. Portanto, aumenta a sua experiência clínica. E há umas pessoas que, por outro lado, portanto, vivem da investigação. Certo. E acabam por, ou melhor, descrever, sabem como é que se faz, mas não aplicam. Estudam. Mas é assim. Mas eu estou a dizer a nível da investigação e da prática clínica. Não estou a dizer investigação a nível de psicoterapia. Sim. Eu estou a dizer, não estou a falar a nível de psicoterapia, no âmbito da psicoterapia. Estou a falar, normalmente temos pessoas que são muito boas investigadoras, mas que não têm muita experiência clínica. Certo. Pronto. Porque acabam por ter um currículo muito avançado a nível de investigação. E quem tem um currículo muito avançado a nível de investigação, nem sempre é fácil depois conseguir ter prática clínica. E depois temos o resto, pessoas que acabaram a formação, que é o mais comum, seguem para a prática clínica e não estudam, não estudam, não estão atentos à literatura, eles até leem umas coisas, mas não aprofundam esse caminho. Okay. Percebes o que eu estou a dizer? Pronto. Percebo. E o grande, pronto. Eu acho que, e a nível da investigação em psicoterapia, especificamente, eu acho que ele já não é tão grande, esse fosso não é tão grande, porque a maioria das pessoas que eu conheço que realmente escreve assuntos sobre a psicoterapia, portanto, não há nada melhor do que a nossa experiência clínica, que às vezes até nos dá ideias para artigos e pronto, eu acho que é muito importante. Mas eu com isto não queria estar aqui a fazer nenhuma reclamação, mas eu penso que acho que as pessoas hoje em dia têm um grande conhecimento sobre o que é que resulta, cada vez mais têm um conhecimento sobre o que é que resulta, mas por vezes é difícil, ou seja, há pessoas que têm muito conhecimento sobre o que é que resulta, mas é difícil transmiti-lo às pessoas que vivem da prática clínica. Porquê? Porque uma das razões do grande fosso é
a academia ficar fechada às vezes sobre si própria. As pessoas saem de lá e depois não voltam lá, quer dizer, não há um encontro entre as duas coisas. Outra das coisas que eu acho tem a ver com, fora as sociedades, que essas têm todo o prestígio, a maioria dos profissionais, outra das coisas tem a ver com a história e com a história da psicologia, nomeadamente ser uma profissão muito solitária, por vezes, que tem a ver com alguns profissionais terem dificuldade, ou seja, habituam-se à prática clínica e acabam por não estudar os casos a fundo com aquele artigo, com o outro, ou então acabam, ou não têm tempo para isso, pronto. Isto dá lugar a algumas teses que já aconteceram ou que estão para acontecer no ISPA, que tem a ver com um assunto que é muito falado, que é a prática deliberada. O que é a prática deliberada? A prática deliberada, estás-te a rir, não sou assim para falar muito sobre isso, quer dizer, não sou a pessoa certa, porque temos uma pessoa que é muito mais certa para falar sobre isso. Podes convidar por outra pessoa, mas pronto, eu acho que tem tudo a ver com isto, que é a prática deliberada. Portanto, eu vou ter que dizer que é uma coisa muito simples, que é um músico, para saber música, tem que estudar música. Mas depois, eu não explico isto como a pessoa em questão, mas eu estou a tentar, eu juro. Portanto, um músico, para estar numa orquestra, tem que estudar música. Mas depois há sempre um treino, ele não sabe só as notas básicas, mas há um treino e um aperfeiçoamento daquela nota que não consegue tão bem, daquela peça que não sabe tão bem tocar, qualquer coisa. E como é que há esse aperfeiçoamento, esse treino? Há outras pessoas que são superiores, que são os maestros, os não sei quê, lá da orquestra, que dizem, olha, aqui não estás muito bem aqui. Tens que repetir esta nota, tens que repetir esta parte. Mas não é repetir a peça toda, é só repetir aquele bocadinho. Ou, por exemplo, o Michael Phelps, acho que é Michael Phelps, para nadar aquelas braçadas todas. Tem um superior que diz, agora faz outra vez o crawl, ou faz não sei o quê. Portanto, a pessoa acaba por identificar e aperfeiçoar as suas fragilidades. E onde é que eu quero chegar com isto? Quero chegar que na prática clínica as pessoas são muito solitárias, ou seja, a única pessoa que vê a nossa atuação é o cliente. E o cliente não sabe se estamos bem ou se estamos mal, apenas identifica com, ok, estou a sentir-me melhor, eu acho que isto está a correr bem, porque eu gosto de estar consigo, gosto das sessões e estou a melhorar. Quer dizer, é o grande feedback do cliente. É a nível de resultados terapêuticos, a nível de sintomatologia. Eu, desde que estou consigo, consegui fazer coisas diferentes, ou estou a redução da sintomatologia, pronto. Ou, pronto, depois também temos o que partilhamos com os nossos colegas ou com os supervisores, mas isso não é a mesma coisa. Porquê? Porque nós contamos aquilo que se passou dentro da sessão. Agora já há sociedades de psicoterapia, nomeadamente a que tu estás inserido, que utilizam as sessões gravadas em vídeo. E isso é muito importante para ver efetivamente aquilo que aconteceu. Porque uma coisa é o que nós contarmos o que é que aconteceu e nem sempre nos lembramos de todos os pormenores. Quer dizer, isso é impossível. Todos os pormenores, não é? Pronto. Okay. É assim, eu não posso deixar de comentar algumas das coisas, que este assunto de facto é muito empolgante. Pois é, e eu falo demais e depois espero que me deixes falar. Não, nada disso. Sim. E tudo isto é extremamente valioso, só que é assim, tu enquanto convidada, claro que tens a posição politicamente correta. Eu, por outro lado, posso não a ter, e eu sou tudo menos politicamente correto, eu sou bastante crítico em algumas coisas. E esta é a minha perspectiva, que é assim, o principal fosso, pelo menos a ideia que eu tenho, tem a ver com a ideia de eficácia científica versus eficácia clínica. Ora, nós sabemos que os estudos, quando eles são montados, têm a ver com uma determinada standardização,
padronização, há variáveis que são controladas, porque o ambiente nem sempre é naturalista e muitas vezes nem sequer é no contexto terapêutico. E, portanto, os resultados que daí surgem são interessantes, é certo, mas também preenchem uma determinada necessidade. Já para não falar, quando um investigador vai investigar, ele tem perguntas, questões que ele operacionaliza e variáveis e conceitos que ele trabalha. Por outro lado, quando nós chegamos na prática clínica, especialmente quem está a solo, não é? Quem tem prática clínica privada e não é, ou melhor, pode ser um especialista num determinado tema, no entanto, ele nunca sabe quem é que é a pessoa que lhe aparece à frente. Pode ser alguém com uma depressão. Concordo totalmente. E, portanto, nós temos ali um conjunto de variáveis, temos ali um conjunto de coisas que... não são controladas, quer dizer... Pronto. E às vezes, quando nós vamos tentar transpor aquilo que no artigo tinha eficácia clínica, quando nós transpomos isso para a prática clínica, é assim, se nós também não temos a inteligência ou a percepção de perceber que algumas coisas devem ser adaptadas, há passos que simplesmente não funcionam. E isto também difere, isto depois cria também um fosso, porque depois os clínicos vão dizer o seguinte aos investigadores: vocês não sabem nada daquilo que estão a dizer porque vocês não têm a prática no terreno e estas coisas não resultam. E depois vêm os investigadores dizerem: mas nós de facto debruçamos sobre a literatura, investigamos as variáveis, nós sabemos que estes processos funcionam. Mas o problema está no canal de comunicação entre uns e outros. Pronto. Tem que ser, quer dizer, uns têm que estar a dizer. Quando tu tens claro. E acaba por ser círculos muito fechados, as pessoas fecham-se naquele círculo. Porque lá está, porque, por exemplo, tu és um elemento híbrido, ou seja, tu estás em ambos os lados. Tu provavelmente serias a melhor pessoa para fazer essa comunicação. Porque, como tu disseste, e muito bem, há muitos elementos... Gostava se me deixarem. Há muitos elementos da academia, como tu disseste, que estão fechados sobre si. Isso dificulta a comunicação. Ou seja, alguém que não tem experiência no terreno. Por outro lado, há muitos clínicos que não têm experiência de investigação. Era nesses casos que eu estava a dizer. Há muitos. E isso é bastante complicado. E se nós tivermos um investigador que consiga transpor isto para a prática clínica, essa comunicação, e ao mesmo tempo termos um clínico que possa transpor isso para a linguagem de investigação, aí então já temos uma comunicação melhor. Uma das coisas que eu acabo por ouvir muito quando vou fazer workshops, no início de 2020, antes da pandemia, eu acabei por ir a uma sociedade terapêutica a fazer uma comunicação. E uma das coisas que não me espanta, porque eu já estou habituada, mas de alguma forma eu penso, mas isto não devia ser assim, isto devia ser... As pessoas deviam conhecer mais isto. Oh, jovem idealista. Mas eu não me espanta, porque eu, pronto, já sei que há esse fosso, que é as pessoas que têm 30 e 40 anos de prática viram-se para mim e dizem: estes assuntos são muito interessantes, nunca tinha ouvido falar disso. Coisas do género. Não é nunca tinha ouvido falar disso, mas acham muito interessante e acham uma coisa que devia... E eles próprios acabam por realçar que isto devia ser mais falado e não é. Mesmo no âmbito das sociedades terapêuticas e no âmbito de... Parece que... E é isso que eu... Há bocado disse que não queria fazer nenhuma reclamação, mas eu acho que é isso que me leva a, pela segunda vez, não ganhar a bolsa de doutoramento FCT, que há assuntos que são muito mais falados e que chegam às bocas tanto da sociedade como dos investigadores em psicologia do que os processos e os meandros entre a interligação prática e investigação. E eu penso que isso é um assunto tão inexplorado, quer dizer, há coisas, mas há pouca coisa ainda. E isso faz com que uma das
críticas, entre aspas, mas devia ter melhor explicado este assunto. Mas, pronto, mas aqui é uma crítica genérica, que é, eu acho que as pessoas não estão abertas para... Há assuntos que, de facto, Mas há um caminho para desbravar e acho que é impossível. Acho que eu sinto-me, tenho pena, como é que pessoas de 20 e 30 anos de prática clínica, eu vou fazer uma simples comunicação, tipo de 15 minutos ou 20, e viram-se para mim, isto é muito interessante, isto, dizem sempre que é interessantíssimo, mas eu não duvido, porque... mas aquilo que eu acho é, isto devia ser mais falado. Pois, mas lá está. E eu penso que, sendo processos fundamentais na prática clínica, eu penso, mas como é que as pessoas... Quer dizer... Porque o problema, Ana, é Pronto, que mas isto é um desabafo. há aspectos que de facto são interessantes serem comentados, mas que depois mexem também com filosofias que são tabus. E então, opá, isto é interessante. Por exemplo, as sessões gravadas em vídeo. Pronto. Quem é que vai fazer isso? Pois... Sobre isso deixa-me dizer-te uma coisa, porque tu falaste no facto disso existir e referiste nas sociedades, mas agora também me deixa falar da minha experiência pessoal Deixo. na APTCCI, que é assim, já há muito tempo, desde o meu tempo de formação, e eu estou na associação desde 2014, que os nossos supervisores nos incentivam a tragam as sessões. Porque, como tu disseste muito bem, quando se está a fazer supervisão, quando se está a discutir um caso com outro colega, intervisão, há coisas que nos passa pela cabeça. E às vezes nós não conseguimos reproduzir em discurso direto, ou mesmo na comunicação não verbal, que não dá para ver porque nós só estamos a relatar o caso. E, portanto, os vídeos são muito mais produtivos. E sempre nos incentivaram a isso. Sempre. Agora, eu posso dizer uma coisa. Ninguém traz. São poucos aqueles até que gravam e que admitem que gravam por uma simples razão. Que é um psicólogo... Não gostam de ser expostos. Pelo menos eu acho que tem a ver com isso. E mais do que expostos, um psicólogo tem medo de ver o seu trabalho criticado e de ser colocado em causa sobre a sua eficácia clínica. E então, a maioria, o que nos diz os estudos, é que sobrevalorizam a eficácia clínica. Dizem, isto, pronto, eu tenho bons resultados clínicos. E aquilo que acontece é o seguinte, toda a gente, eu gosto de dizer isto, toda a gente é bom psicólogo, mas sobretudo na bancada. Porquê é que eu digo isto? Quando as pessoas vão para uma sociedade de psicoterapia ou uma associação de psicoterapia, aquilo que eles procuram é uma coisa essencialmente prática. Eu quero aprender aquilo que se faz na prática. Porque a teoria, ou alguma da teoria... Eu já aprendi na faculdade. Exatamente. Então, como é que alguns formadores ultrapassam isso? Então, vamos lá fazer exercícios práticos. E um desses exercícios é o roleplay. Roleplay, para quem não sabe, é uma pequena encenação de teatro, por assim dizer, em que alguém faz de terapeuta e o outro faz de cliente. E geralmente, nas associações de psicoterapia, os clientes costumam ser os formadores, que é para nós termos que nos, passa a expressão, desamerdar. Desamerda-te, vá, agora faz. E são os clientes mais difíceis. Pronto. E o que é que acontece? Geralmente isso também é tudo ao voluntariado. Então quem é que quer vir, quem é que quer participar? Da minha experiência pessoal, Vão sempre ninguém. os mesmos. Aquilo era tudo um deserto. Ninguém ia para a frente. E quando alguém se oferecia, geralmente eu, estava ali a tentar fazer um esforço. De repente, toda a gente já sabia fazer psicoterapia. Mas dali atrás, estavam a ver a coisa de bancada, espectadores, na segunda perspectiva, e já estavam a ouvir tudo. Por isso é que eu digo que na psicoterapia é fundamental a investigação e a interligação entre prática. Porque uma coisa é escrever artigos, é assim que se faz. Outra coisa, eu nas minhas próprias sessões,
conseguir fazer coisas que eu escrevi no meu artigo publicado, ou que li, ou que não sei o quê. Quer dizer, é super difícil. Isto parece, quer dizer, parece fácil, entre aspas. Epá, isto é muito interessante. Mas depois, quando vamos a aplicar, é dificílimo. E sobretudo também para depois tu perceberes se de facto aquilo que tu estás a investigar e as conclusões a que tu chegas têm de facto aquela aplicabilidade. Implicação clínica. Sim. Aliás, há uma coisa que eu sinto, e agora que estou prestes a entrar nessa nova fase, que é, eu sinto que uma pessoa que queira depois fazer ou participar no mundo da investigação, se já tiver alguma perspectiva prática, tem uma riqueza diferente de ver as coisas do que, por exemplo, alguém que fez o seu percurso académico natural e foi logo para a investigação, mas depois ficou ali mas isso acredito. Aliás, eu já encontrei pessoas que desde que eu disse que eu vou fazer doutoramento, que me disseram o seguinte, eu comecei antes, eu não tenho prática clínica e agora penso duas vezes. Agora quase que me arrependo disso. Eu acho que há ali também um equilíbrio. E nós, sim, somos uma profissão muito solitária, exatamente porque nós temos problemas em sermos colocados em causa e porque nós andamos sempre à procura de pessoas, temos medo de que um fique com mais do que outro, que um tenha um nome superior, que um tenha, etc. E então ninguém se ajuda. E isto é ridículo. E de facto, as pessoas só se conseguem desenvolver também se quiserem, não é? Porque mesmo em sociedades, mesmo com o paradigma integrativo que agora está a ter de facto mais força, a verdade é que a pessoa pode-se dizer eu sou integrativo e, no entanto, depois quando se vai falar e quando se vai ver o que é que a pessoa faz, de integrativo não tem nada. Tem aquilo que já está habituado à sua caixinha e ponto. Pronto. Mas isto levaria-nos também a um grande debate. No entanto, eu gostaria de concluir a nossa conversa perguntando-te a ti como é que tu conseguiste sacar, entre aspas, uma das pessoas mais relevantes das terapias narrativas atualmente, porque os grandes nomes, alguns ou já estão retirados ou outros já morreram como o Michael White, porque eu vejo os livros e ela está em quase todo lado, com os da terapia focada nas emoções, com o John MacLeod da terapia humanística pluralística, portanto a Lynn Angus está em todo lado. Sim. Como é que tu sacaste isso? Como é que eu saquei? Isto não... Bem, vamos lá ver. Isto foi já no 5º ano, portanto... basicamente, lá está, eu quebrei um bocado as regras nessa parte. Regras quer dizer, não, vou continuar que é para perceber. Quando eu digo que quebrei as regras o professor tinha uns temas que a gente podia olhar e ver e ver qual é que nos identificava mais e fazer até sobre isso. E eu pensei, não sei se estou muito interessada. Quer dizer, comecei a ler umas coisas, mas às páginas tantas, eu já estava muito interessada do 4º para o 5º ano, nas férias de verão. Sou um bocadinho maluca da cabeça. O professor fiz com ele a cadeira de métodos de investigação e eu fiz um trabalho sobre terapia focada nas emoções na fobia social, acho eu, uma coisa assim, perturbação, ansiedade social, pronto. E porquê é que eu fiz isto? Porque o professor nas aulas acabou por falar muito sobre o livro de terapia focada nas emoções, que andava a ler coisas que não têm muito a ver com a aula, mas que disse que andava a ler isto. Eu até tenho aqui, eu vou-te mostrar este livro, andava a ler. O clássico do Greenberg, sim. Pronto. E eu disse, professor, isso deve ser interessantíssimo. porque ele falou muito nas aulas.
E eu disse, professor, onde é que isso se arranja? É que eu quero ler. E depois eu disse para ele onde ir mal, disse assim, professor, já li o livro, achei muito interessante e adorei. E ele disse, então olha, vou-lhe enviar outro livro para você ler, porque acho que vai gostar. E depois enviou-me o livro aquele da Linangs com o Greenberg, Working with Narrative in Emotion Fox Therapy. Portanto, eu depois li o livro nas férias, porque não tinha nada que fazer, enfim. E porque estava lá na Terra, enfim, estava numa casa de família e lá não há muita internet. E eu disse, vou aqui dar uma olhada nisto. Isto é horrível. Claro. E não sei, eu naquela altura, eu queria mesmo, pronto, que eu às vezes, enfim, eu queria mesmo era fazer a dissertação do meu mestrado e despachar isto e descobrir o que é que eu queria na minha dissertação de mestrado. Claro. E vai daí, estive a ler um bocadinho o livro. E depois, quando o professor, na aula, porque eu depois, como gostei do livro e do professor e das vertentes, escolhi o professor para orientador de dissertação. Vai daí, ele apresentou os temas que queria que as pessoas falassem, mais ou menos, abordassem nas teses. Eu disse, professor, eu estou interessada naquele livro, nas coisas lá os marcadores, do Greenberg e os marcadores da Linangus, mas antes disso, ainda estive a explorar as coisas lá que ele me deu e descobri também o IMCS do Miguel Gonçalves do Minho, que é o Innovative Moments Coding System. Não sei se conheces. Pronto. E eu... pronto. Mas eu também me interessei bastante. E disse, mas este aqui também é interessante. Mas depois era preciso pagar muito dinheiro para fazer o treino. E pronto. E depois era preciso ir mesmo lá ao Minho. E coisas assim. E eu depois disse, não, Daniela, é melhor fazeres outra coisa. E conheci e li com mais vigor as coisas da Linangus. E depois mandei um mail à Linangus para conhecer mais coisas, se ela tinha outras coisas. Lá nos artigos dela tem um mail, né, que ela é a correspondente. E eu mandei um mail a dizer que estava muito interessada naqueles temas. E ela lá me enviou uma série de informações, eu comecei a ler. E foi então aí que eu mais ou menos a saquei. Ok. Não foi sacar, foi... O quão confiante estavas que ela te respondesse de volta quando tu enviaste aquele e-mail? Porque há muitos investigadores que... Pois, o quão confiante estava? Não estava. Só que pronto, olha, eu mandei um mail, porque eu pensei, eu gosto, eu quero saber mais, e mandei. E ela lá respondeu, toda contente, não sei o quê, muito simpática, a dizer que pronto, que era uma ideia, pronto, eu tinha assim mais ou menos uma ideia. Até falei, acho eu, na altura do IMCS e queria fazer assim uma coisa, já nem sei. E ela lá respondeu e mandou-me uma série de coisas para ler. E depois eu disse que queria fazer, pronto, lá pormenorizei a ideia. E pronto, e depois houve o treino, tudo e tudo. E olha, foi assim que falei com ela. E depois quando eu disse que queria fazer o doutoramento também sobre isto, ela disponibilizou-se e aceitou ser co-orientadora e tudo mais. E tem-me ajudado desde aí. Portanto, o que aqui nós queremos ressalvar... A mensagem que queremos realçar é... Persistência. Consigam, enviem uns e-mails mesmo que pensem que as pessoas são inacessíveis ou demasiado grandes, enviem, arrisquem. Eu vou dizer, isto foi tudo um desafio para mim e continua a ser um desafio para mim, porque eu nunca na vida pensei, quando eu estava na minha licenciatura lá pequenina, lá na Universidade do Algarve, não é? Com 1,62 m, eu conseguisse feitos tão grandes. E pronto, e é um grande desafio. Tudo, pronto. Se eu fosse guitarra a dizer, estava aqui 2 horas, mas... Eu acho que as pessoas... Mas eu acho que, acrescentando aqui só um pormenor, eu acho que eu segui estas coisas todas e perguntei-lhe e tal e coisa e avancei, porque eu gostei mesmo do assunto, eu gostei mesmo do tema. Isso foi o essencial. Porque eu acho que não era capaz de fazer um tema de mestrado ou de outra coisa qualquer que eu não gostasse. Se eu não gostasse tanto deste tema, eu não tinha ido para doutoramento. Porque, enfim, quer dizer, há pessoas que, pronto,
E eu não sei explicar. Eu também acho que uma das coisas que me faz, que é um bocadinho injusto nesta coisa toda das bolsas de doutoramento, etc., é que realmente isto são assuntos que isto basicamente estava fechado na equipa da Linangos. E lá no Miguel Gonçalves e tudo, também já fez artigos com ela. Sim. Mas eu, digamos que eu vim por aqui, decidi por esta linha de investigação, os meandros, e foi isso que ela também disse, que em Portugal nós éramos uma faculdade que, ainda bem que ela teve conhecimento e tudo mais, porque ela só conhecia os domínios. E pronto, e quer dizer, eu acho que isso é assuntos que acabam por, apesar de eu considerar ainda uma grande vantagem da minha parte, que é, eu explorei um caminho que era um pouco desconhecido, desbravei terrenos que não me foram apresentados à partida, foi através do meu conhecimento, mas acaba por me deixar em desvantagem. Por exemplo, se houver uma equipa gigante de pessoas a trabalhar sobre aquilo, se houver 1000 artigos já feitos, se houver, sei lá, claro que essas pessoas estão mais em vantagem, mas eu acredito que, bem, eu acredito que Sim, eu também. tenho a certeza, sei que foi um grande esforço E eu também tenho a ideia que, de alguma forma, alguns temas poderão ser um bocadinho mais seguros e mais comuns do que outros, por exemplo. E claramente. eu assumo, quando toda a gente já me perguntou, quando eu disse vou para doutoramento, Qual é então, o teu tema? qual é que é o meu tema? E a minha resposta a essa pergunta é sempre: eu quero primeiro chegar lá e testar as águas, porque o meu tema não tenho a certeza se é algo que vai ser muito popular, porque em outras alturas já foi, neste momento não é, que é a utilização e investigação em hipnose. Olha, queres que eu te dê um conselho? Se gostas mesmo desse tema, vai para esse tema, porque um doutoramento só é fazível se tu gostares do tema. Quer dizer, para mim só para mim na minha opinião pessoal. Aqui entre nós, se fosse a minha opção, por exemplo, também estudar processos em psicoterapia, também ficaria contente com isso. Não ficaria, não deliraria, não é? No sentido de delirar, mas também ficaria contente. No sentido de ler. Exatamente, não é? Sim, estou a perceber. Porque também a minha opção, e eu acho que tu também, lá está, estás em melhor posição para compreender isto do que eu, é que também eu não quero estar a fazer vida, não é? Porque um doutoramento é uma exigência financeira e de tempo e os meus objetivos, não é? Passam por tentar aliviar esta carga mais cedo possível. Agora, eu compreendo que haja outras instâncias, por exemplo, se o ISPA chegar lá e disser assim, pois, isso é giro, mas depois começar a colocar uma série de entraves e de barreiras, eu assim, não, eu já tenho problemas que cheguem na minha vida, não, eu tenho que decidir se é uma guerra que eu quero comprar ou não. Exato. Porque também eu acho, e lá está, provavelmente este é um tema que seria extremamente importante do ponto de vista clínico, que é a investigação de processos e como é que ocorrem como é que se pode fazer essas mudanças. Se calhar, depois do ponto de vista de estar em comparação com outros projetos de investigação, Claro. é giro. Tem ali, se calhar, um nome pesadinho ou outro. Mas este aqui, não, mas este aqui está bem, este aqui, blá, blá, blá. Há outros interesses por trás. Eu não tenho outra melhor definição de dizer isso, mas são outros interesses por trás. E eu tenho muita pena para quem, de facto, dedica uma vida ou dedica-se muito objetivo a ter que passar por esses processos, quando, sobretudo, às vezes não é justo, por causa de outros motivos que nós desconhecemos, mas que nós sabemos que existem. Bom, dito isto, para acabar, aonde é que as pessoas podem saber de ti e do teu trabalho? Publicita-te.
publicitando-me. Então, Sim. é no Facebook, através de, portanto, a página profissional com o nome Ana Aleixo, psicóloga clínica, Uhum. e vão ter a página, pronto, o gosto, não sei o quê. Não é como no YouTube, que é subscrevam o canal, ganham um seguidor. Ponham um gosto, mandem uma mensagem, sigam, o que vocês quiserem. E também na minha página, que é a mesma, mas é do Instagram, que é Ana Aleixo. Em relação ao meu artigo publicado, portanto, eu gostaria de dizer o nome, a revista, ou melhor, se quiserem realmente pedir um artigo, enviem a mensagem para as referidas redes e eu enviarei o artigo com todo o gosto. Okay. E também, se tiverem alguma dúvida sobre a live, mandar mail ou para as redes ou para o mail si.ana.aleixo@gmail.com. E é importante dizer que tudo aquilo que tu referiste, exceto o artigo, vai ficar no link da descrição. Todos os teus contactos vão estar lá, aqueles que tu quiseres, obviamente, vão estar lá partilhados para toda a gente poder... Do YouTube. Para toda a gente poder ver. Ok. Obrigado. Olha, agradeço-te imenso o tempo Eu é que agradeço. que para falar comigo e espero que tudo corra pelo melhor. Agora, eu também. Qualquer coisa diz da caminhada do doutoramento. E agradeço. O sofrimento. Agradeço o convite e a disponibilidade desta conversa tão importante. Acho que foi importante, muito importante. Então, dito isto, resta-me despedir-me, agradecendo-te mais novamente. E depois também, toda a gente que precisar de alguma coisa pode contactar a Ana por todos os links e descrições. Sigam de facto o trabalho dela, que é muito interessante, e também se tiverem alguma questão em termos do vosso equilíbrio mental, também obviamente falem com ela para verem todas as opções de ajuda possíveis. Exato, também isso, para além da investigação, também dou consultas online a adultos, portanto estou disponível para quem precisar de mim, claro. Meus caros, fiquem bem, até uma próxima e vemos então num próximo vídeo.